sempre vê a galera apagando velas com um soco e até ouvi dizer que facilita se você canalizar a sua energia interna até a ponta da mão, no momento exato em que desfere o golpe. Porque é essa energia que fará o trabalho. Mas será que uma pessoa comum, que nunca treinou Kung Fu nem Karatê na vida, e não faz ideia do que canalizar energia interna significa, também conseguiria? Hoje quero aprender a apagar vela com um soco de duas formas. Na força bruta e tentando descobrir como usar minha energia interna. E no fim eu quero comparar os dois. Será que vai dar alguma diferença? Então, bora sair pra arrumar uma vela. Eu tiro muito chapéu pra quem consegue, porque eu morro de vergonha de gravar em locais públicos. Ai, que vergonha. Ó, já comprei a vela, agora é só me trocar, dar uma ajeitada aqui rapidão pra tirar qualquer objeto inflamável de perto. Tá cheirando muito guardado isso aqui. Panela com água, extintor de 2 segundos que peguei no carro e uma camiseta velha pra abafar qualquer labareda. E pra quem for tentar isso, não me vai botar fogo na casa, hein? Chame um adulto. Porque os adultos sabem como combater e apagar um incêndio. Que ficou meio baixo, hein? Não, agora é sério. Fogo não é brincadeira e precisamos ter o máximo de cuidado pra evitar acidentes. Opa, agora sim ficou numa altura boa. Cronômetro zerado. Bora pra primeira tentativa. E aqui vai ser na força bruta, sem tentar canalizar nada. Até porque eu nem sei o que é isso. Vamos lá. E antes que vocês perguntem, esse é o kimono de jiu-jitsu que treinei quando adolescente. Se vocês quiserem, mais pra frente posso tentar aprender alguma arte marcial totalmente do zero. Principalmente alguma que tenha porradaria, porque claramente eu não tô sabendo dar um soco direito. O que eu tô percebendo é que quanto mais impulso você pega, maior é o deslocamento de ar. Então, se você, ficar aqui no jab, ó, quase que nem se mexe. Mas se você apertar o quadrado e segurar lá de trás e solto, aí, ó, parece que o vento todo desloca pra frente. Não parece, ele desloca pra frente. Yes, science! E foi só passar a carregar o quadrado que percebi uma diferença absurda. No começo eu tava apagando a vela uma vez a cada 10 tentativas. Depois reduzi pra uma a cada 5 e fui melhorando gradativamente. Tô pegando. Vai, pra ver se eu aprendi 3 vezes sem errar, hein? Vai, sem pensar em nada, hein? Que não tem energia nenhuma, só o deslocamento do ar. Mais um. Bora! Nossa, maluco, tô suando. Pra mim, a manga desse kimono, ele tá deslocando uma quantidade absurda de ar junto. Então, pra não roubar, preciso aprender a apagar a vela só com o ar deslocado pelo meu punho. Eu não consigo me imaginar tendo o poder do mestre. Vamos tentar aprender sem o kimono. Nossa, bem melhor. Se eu conseguir agora, vai ser da hora demais. Mas é claro que não consegui. É muito mais difícil. Caceta, mano, tá difícil. É absurda a diferença. Como não tinha mais a manga do kimono pra empurrar um bloco de ar junto, precisei ficar testando diferentes ângulos de soco e posições do punho. Porque o que eu quero é deslocar a maior quantidade possível de ar aqui na pontinha. Aí o que eu vou tentar fazer agora é ver se eu soco e puxo, para ver se o ar vai meio e volta e dá uma... Entendeu? O ar foi, a vela deu uma baqueada, o ar volta e pum, termina de nocautear. Tentei algumas vezes, mas de cara já percebi que essa técnica do toma lá, paga cá não ia funcionar. Ir e voltar não tá adiantando nada e só tá me cansando mais. Parecia que o melhor era continuar treinando porradão mesmo. E eu demorei muito pra conseguir apagar a vela pela primeira vez.
Nossa. E depois de quase 40 minutos testando, eu comecei a aprender o segredo. Ah, mano, tô pegando. Pelo que eu tô percebendo, você não pode, tipo, mirar pra acertar bem no meio aqui, ó. Você tem que mirar pra acertar a luz quase aqui, ó, com essa quininha da mão. Ó, vou mirar aqui, ó, na valeta da capivara aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou mirar aqui, ó, no coça-olho. E aqui dá pra ver certinho o microsegundo que a vela quase apaga. Uma hora vai. Pouco a pouco eu vou pegando. E não precisa se preocupar com essa garrafa aqui. Isso aqui é água, maluco. Eu troquei só pra fazer uma graça. Mas chega de brincadeira, eu precisava dar um gás e melhorar o máximo que podia. E nesse timelapse podemos notar duas coisas. Primeiro é que eu regulei a câmera tudo errado e a filmagem ficou mais tosca que a bruxa de Blair. E segundo, que apesar de não estar conseguindo apagar a vela 100% das vezes, eu já fiquei bem satisfeito com o resultado. Agora eu quero aprender como apagar essa vela canalizando a minha energia interna. Eu acredito que nós temos uma energia interna que a gente consegue usar para algumas coisas. Sim, eu sei como usar ela. Não. Olhei uns tutoriais de Kung Fu e vi uns exercícios que dizem ser bom pra treinar. Atrita as mãos bem rápido e deixa elas quase coladas. Se concentra bastante que, teoricamente, o acúmulo de energia fará elas começarem a esquentar. O que complica é que a galera fala muito pra você concentrar e sentir energia. Mas eu nem sei o que é sentir energia. É isso que eu quero aprender. É um negócio extremamente abstrato. Nunca fiz isso, então vou imaginar como se tivesse um líquido passando pelos meus braços e se concentrando na ponta da mão. E quando der o golpe, vou imaginar esse líquido acumulado sendo explodido pra fora. Comecei a me concentrar, prestando bastante atenção na respiração. Aí fui treinar o golpe, tentando sentir e tentando canalizar essa bola de energia pra ponta da vela. Fiquei 1h30 praticando, e não é que de vez em quando a vela apagava, mas não dava pra saber se tinha relação com a tentativa de Hadouken. Pra ter certeza mesmo, eu precisava fazer um teste final. Agora sim chegou o grande momento de testar se canalizar energia no Hadouken realmente ajuda alguma coisa. E o João Editor vai explicar essa parte enquanto eu dou uma descansadinha aqui. Ah, que vagabundo. Terei 20 tentativas pra apagar a vela sem pensar em nada e 20 tentando canalizar minha energia interna. No final, eu comparo os resultados e se realmente fizer uma diferença significativa... Mano, se der uma diferença eu largo tudo, vou pra China e fico 20 anos trancado num templo Shaolin aperfeiçoando a técnica. Agora o pau vai torar! Eu fico brincando, mas vocês já viram aqueles monges que dizem concentrar toda a energia no único ponto? Tem umas coisas animais que estão muito além da nossa razão. A dúvida é se conseguirei aprender isso em tão pouco tempo. Vai, vamos lá, hein? Comecei com 10 tentativas sem pensar em nada. E pra tentar ser mais justo, Agora é no Hadouken. achei melhor dar uma intercalada. E depois de 4 horas e 47 minutos treinando, Sem pensar em nada. eu tava bem feliz por ter aprendido. Só restava saber se canalizar as energias iria ou não dar alguma diferença. Das 20 tentativas sem pensar em nada, eu consegui apagar 5. E agora, das 20 tentativas com Hadouken, eu apaguei 2. Não sei explicar, mas toda vez que eu ficava tentando concentrar alguma coisa aqui na mão, o meu soco acabava saindo muito mais lento. Não foi dessa vez que eu aprendi a soltar o Hadouken. Mas se você gostou e se divertiu com esse vídeo, já assiste esse outro aqui que eu tenho certeza que você também vai gostar. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Bora explorar, meu povo. Devia ter cortado o cabelo.